E se está perfeito, eu não vou estar mudando, não vou estar... claro que puedo mais tarde ir a cambiar algo para tornar algo diferente, mas temos que ter uma mesma linha para que o trabalho continue sempre com a aprovação, com o consentimento, com o agrado dos clientes que nós outros temos e dos amigos, acima de tudo, que nos dão. Existem muitas vezes que eu, às vezes, faço um trabalho e, por exemplo, vou a partilhar primeiro, antes de enviar para um cliente, vou partilhar com pessoas de minha grande confiança e, dessa forma, vou a tirar as minhas conclusões. E, assim, não, se essa pessoa gostou, se outra pessoa gostou, então é porque a partida está bem, entendes? Mas, claro que também, quando estou fazendo as coisas, sei que estou fazendo as coisas com confiança, entendes? Mas, resumindo a pergunta, claro que sim, que houve algumas coisas, por exemplo, te vou a dizer, neste momento, neste preciso momento, existe uma coisa que eu ainda não ha feito hasta hoje, que é dublajes para, por exemplo, para cenas de niños, me gusta muito, mas hasta hoje nunca tive a oportunidade. E por quê? Aqui em Portugal existe muitas produtoras que estão sempre buscando novas vozes para fazer esse tipo de trabalho. O problema é que vivimos num país de que só funciona tudo que está na grande capital. Tudo que está muito lejos, normalmente, ou temos que pagar da nossa despesa e temos que nos deslocar lá, que por vezes estamos falando de 2 horas, 3 horas, depende da cidade que se encontra. E outras coisas é que quando chegamos lá, por vezes temos um grupo de pessoas que hacemos o casting e hacemos essas coisas e depois se queda ali e não sabemos o resultado. Mas aqui o principal problema é realmente a distância que existe, portanto, e aí não haver tantas oportunidades para quem vive muito lejos. Agora, quem vive na cidade tem muitas possibilidades. E hasta hoje ainda foi algo que eu não consegui ganhar. Entendes? Um mercado que eu não consegui. Já fiz formações, já tive formações na área de dublagens, mas realmente a conclusão é que é mesmo isso. Por exemplo, para fazermos uma dublagem, normalmente não se vai fazer num dia, terá que, por exemplo, podemos estar a fazê-lo em 2, 3, uma semana, e para fazê-lo numa semana temos que nos deslocar hasta a capital, hasta a cidade que está promovendo esse casting. E muitas das vezes só a despesa de cada um de nós outros, entendes? E aí vamos a tirar uma conclusão que poderá ser uma grande oportunidade. Sim, a verdade é que poderá ser uma grande oportunidade. Mas, nos dias que vivimos, temos que dar prioridades, entendes? Agora, se vivêssemos, por exemplo, na grande capital, na grande cidade onde se encontram essas agências, aí sim, penso que já teria realizado esse sonho. Um dia, inshallah. 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 Mira, Carlos, algo que yo no te había preguntado era cómo las voces con quien tú trabajas a veces, que he escuchado tus producciones de audio, tienen que tener cierto registro, algo en especial, porque para saber, para que el público que está escuchando conozca más, o sea, cuáles son las características que debe tener para poder hacer o poder decir, ay, te digo que aquí tengo, discúlpame, aquí tengo a alguien, aquí tengo al pastor, está dentro aquí en el estudio el pastor y me movió. Perrito. Sí. Fantástico. Entonces, lo que te iba a preguntar era que, por lo menos, si una persona quiere decirle a Carlos Díaz, mira, Carlos, yo quiero salir en las producciones de audio que tú haces, quiero que mi voz salga. Primero que nada, ¿cuál es el registro de la voz? Porque, hombre, cuando yo escucho esas producciones, todos, tú, las muchachas, todo el mundo tiene una voz que uno cierra los ojos y uno dice, wow. Pero entonces imagínate, este galillo mío que quiere entrar, yo me imagino que tienen que hacer algunos ajustes o no se puede,
o qué es lo que hay que hacer, porque no todo el mundo puede hacer lo que hace realmente Carlos. Mire, a mí me gustaría ahora más adelante que Carlos nos dijera algo con su voz para que le escuchen, para que vean realmente cómo es esa voz de Carlos. Y entonces ahora cuéntame si eso tiene un registro específico, especial, algo para poder entrar y hacer producciones contigo, pues, o con cualquier otro tipo de producción. Sí, sabes que antes, cuando ha dado a iniciar esta actividad, había mucha gente que, que dizia de que não, tu tienes uma voz para rádio, ou aquela pessoa tiene, outro não tiene. Não, eu sempre fui uma pessoa que tive uma opinião própria de que todos nós outros, estamos falando de mim, estamos falando de Bernardo, estamos falando de qualquer pessoa, de meus amigos, todos nós outros temos a nossa voz, que é uma voz fantástica, porque é a melhor meio de comunicação que nós outros temos e que é nosso, já nascido com nós outros, e que podemos usar a voz sim para, por exemplo, para trabalhos desta natureza, entendes? De produção de áudio. A verdade que existe uma voz que se apropria melhor para um tipo de serviço. Por exemplo, estamos falando, por exemplo, de um... Vou-te dar um pequeno exemplo. Se estamos falando de... Agora existem muitos vídeos, tutoriais, em que as pessoas tendem que aceder a plataformas, por exemplo, para poder, por exemplo, aceder a um produto qualquer, entendes? Digital. Então, existem os vídeos que são narrados, tem uma narração, e, por exemplo, eu entendo que o meu registro de voz não é o melhor para esse tipo de vídeos. Ali se pode ir a buscar, por exemplo, um vídeo de uma voz mais jovem, seja de um chico, seja de uma chica. Por quê? Porque é uma voz mais jovem, é uma voz que habla um pouquinho mais rápido, entendes? E poderá cativar melhor. Isso é da minha opinião, claro. Claro que outras pessoas têm suas opiniões próprias. A mim me gusta fazer mais as narrações, entendes? Porque me gusta falar muito pausadamente. Something like National Discovery, entendes? Pronto, a isso me gusta muito mesmo. E claro que, por exemplo, quando estamos falando, por exemplo, de jingles para rádios, que se tendo uma voz grave, claro que se vai a destacar melhor nessa rádio, nesse estúdio, e claro que na plástica, como nós outros dizemos em Portugal. Agora, qualquer tipo de voz que eu normalmente estou trabalhando, porque eu tenho muitas parcerias, además agora que o meu trabalho ha disparado muito, estou falando, por exemplo, de pessoas que estão, por exemplo, África. Neste momento estou com vários projetos de África e ainda não foi que há 2 dias, mais ou menos, que eu he terminado um projeto para uma cadeia de Angola, e eles me han pedido, por exemplo, uma voz específica nativa de Angola. Mas antes eu he enviado os meus demos e ele me ha dito assim: Carlos, a mim me gusta muito a tua voz para fazer o slogan da rádio, a promoção da rádio, entendes? Agora, todas as outras vozes nativas angolanas fazem as outras frases, como, por exemplo, para destacar as redes sociais, por exemplo, para dizer que nós outros estamos aqui com o melhor da música e outras coisas mais. Agora, o slogan da rádio, que é, agora não vou dizer o nome da rádio, mas o slogan da rádio, eles me han dito, não, eu queria que fosse a tua voz a dizer o slogan da rádio. E, neste momento, esta pessoa ha respeitado portanto, este trabalho porque estava em Angola. Mas eu faço muito para as comunidades portuguesas e mesmo em inglês, por exemplo, quando estamos fazendo as pronunciações em inglês, entendes? Também se vai a quedar bem porque é algo diferente, é uma voz diferente, entendes? Provavelmente, por exemplo, em Inglaterra nós outros temos vários locutores. Eu pessoalmente conheço, por exemplo, Marco Dier, que na altura trabalhava para a BBC Radio 1, que é uma voz muito conhecida, mas
não é uma voz muito grave, mas é uma voz muito conhecida. E então, por já, toda a pessoa já ha escutado a voz dele, lá está, é um tipo de voz, não é grave, mas já é uma voz muito comercial. Mas quando, por exemplo, quando eu faço um registro em inglês, eles entendem que é uma voz diferente. E aqui nas rádios, para a comunicação, necessitamos de coisas diferentes. Porque se vamos fazer coisas iguais, por exemplo, o exemplo, por exemplo, de fazer trabalhos de Natal. O que é que destaca os trabalhos de Natal no que diz respeito à voz? Os niños, qualquer publicidade, qualquer projeto que vais a fazer sobre o Natal, se colocares uma voz do ninho, e normalmente uma voz do ninho, se queda bem em tudo, estamos falando do tema da Navidad, entendes? E aí não há problema, por exemplo, em estarmos a colocar uma voz, seja do ninho pequenico, seja do ninho, entendes? Porque dá para adaptar, estamos falando, eu normalmente digo que são as vozes secundárias, são a voz que vai a trabalhar em segundo plano, entendes? Agora, por exemplo, se estamos fazendo uma promocional de uma Navidad e o ninho faz a narração toda, depois, no final, claro que podemos colocar uma voz, por exemplo, minha ou de outra pessoa, em que vamos a dizer Feliz Natal, Feliz Navidad, entendes? Algo assim. Mas, la verdad que eu digo e mantenho essa minha ideia. Todas as vozes são perfeitas para fazer este tipo de trabalho. E eu, neste momento, tenho muitas pessoas que fazem os trabalhos comigo e quando vão a escutar, dizem, uau, eu não sabia que essa era a minha voz. Sim, mas a verdade que é. Entendes? ¿Y en cuántos idiomas tú has hecho producciones de audio? Aparte de... Exatamente. Neste momento, eu a feito em inglês, espanhol, francês, português. Mas, principalmente francês, tive essa experiência a fazer algumas coisas em francês. Agora, por causa da pronunciação que eu tenho, a dicção que eu utilizo não é a perfeita, não é a mais perfeita. E então, eu portanto, tive feito uma decisão que registros em francês não vou fazer mais, a não ser que, por exemplo, na rádio, me vai a pedir, por exemplo, um slogan da rádio, somente uma frase, entendes? Eu posso partilhar aqui um momento que tive uma vez em Marruecos, quando havia visitado uma rádio em Rabat, que foi a Hit Radio, estive falando com o diretor e ele me ha escutado meus trabalhos e me ha dito, Carlos, são perfeitos, têm muita qualidade, puedes fazer um registro para nós outros? Eu fiz o registro e ele me ha dado umas frases, então estive fazendo o registro. O problema é que ele me ha dado umas frases muito compridas, entendes? Tinha muitas coisas. E a pronunciação, claro que estava falando francês, mas a pronunciação não era a mais correta. E ele depois foi muito sincero comigo e ha falado comigo e me ha dito assim, Carlos, vamos fazer uma coisa. Aqui te vou dizer que não é o melhor. Por quê? Se eu tenho muitas vozes, ou se posso trabalhar com muitas vozes nativas em francês, mesmo marroquí, quando faz os registros, e nós outros sabemos que no que toca a voz, não é o mesmo que França. Porque se nós vamos a escutar uma pronunciação de França, sabemos que é algo mais cerrado, enquanto que os marroquíes, mesmo que não queiram, às vezes vão a colocar uma palavra, por exemplo, em árabe. Entendes? Por exemplo, te dou um exemplo. Quando normalmente eles dizem por la manhã, na rádio, por exemplo, salam alaikum a tous, sabá, kushumizan. Então, eles dizem o savá, que é em francês, mas o salam alaikum em árabe. Mas é normal, é assim que há as coisas. Entendes? Estamos falando de uma rádio que, claro, que a informação e a comunicação vai ter que chegar a pessoas que não entendem francês, mas que vivem, por supuesto, em Marrocos, e claro, e outras que falam bem francês. Por isso é que eles
nunca tiveram aquela narração, aquela dicção, aquela pronunciação correta em francês. E, bueno, para terminar essa história, ele me ha dicho que assim, não, Carlos, no que toca a parte do francês, não é o melhor. Não, tens outros trabalhos que são fantásticos, mas eu, claro, eu entendi perfeitamente. Quando tiene muita gente que hace os trabalhos e que a pronunciação é correta, por que está ali o Carlos fazendo? E depois existe lá a oportunidade se vamos a continuar a fazer mais em francês ou então paramos por aqui. E eu tive a opção de não vale a pena fazer muitas coisas em francês. Claro que se houver alguma pessoa que necessite, por exemplo, neste momento estou trabalhando muito para a França, mas para as comunidades portuguesas, que são muitas, que é muito grande, e às vezes eu pergunto, faço a questão, queres alguma coisa em francês? E eles, sim, se queres, podes fazer, por exemplo, e se tu écoutes a melhor música, e voilà, c'est comme ça. Portanto, mas não vamos a colocar uma frase completa de francês ou bien hacer una narración en francés. Pero mira que me llama la atención algo, Carlos, perdona que te interrumpa así, es que, fíjate, América tenemos diferentes castellanos. Yo te puedo hablar así, hombre, a veces me sale algo como español, tío, tú sabes que a veces las cosas no se ven tan bien. Y si te hablo como Costa Rica te habla mucho de que, ay, qué rico está este arrocito, vámonos con el carrito. Entonces, yo veo que como que hay más compatibilidad el castellano acá en América para hacer tipo de producciones, porque si tú escuchas a un venezolano o a un colombiano hablando en la radio y está un panameño, al final como que ahí, o sea, lo que quiero llegar es que lo del francés, si no tienes esa entonación como hablan ellos, yo siempre digo que el francés te habla así como haciéndote un corazoncito en la boca, ¿no? Para poder que salga bien el sonido. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué tanta exigencia si lo veo enfocado acá en América, que hablamos todos castellanos con diferentes acentos y todos son al final, se deja, pues se acepta? Entonces sí, escuchándote ahora, se me vino eso que quería comentarte, porque es cierto, el francés en Marruecos es diferente al francés que uno escucha en Francia. Pero al final yo pues estoy opinando que francés pues igual pues se debería aceptar igual como nosotros acá en América, que a mí me habla un venezolano, me habla un colombiano, inclusive un español, y lo estamos entendiendo y lo estamos aceptando, ¿no? Entonces sí que estoy entendiendo que sí hay niveles de exigencia en algunos puntos muy específicos de algunos idiomas. Sim, não há dúvidas, porque sim, a verdade que, por exemplo, se estamos fazendo algo, por exemplo, para uma rádio na América, estamos falando do inglês que não é o mesmo de Inglaterra, entendes? E só que eu normalmente, quando vou tendo essas experiências de, por exemplo, de fazer coisas novas para sítios que estou fazendo por a primeira vez, tengo mucho cuidado. Imagínate que, por ejemplo, una radio americana de América me solicita hacer un jingle, por ejemplo. Yo no tengo problemas ni de hacerlo, no tengo. Mas, porque estamos hablando de una base, de un texto. Y este texto, ¿entiendes? Si te gusta hacer, por ejemplo, si tienes una experiencia, por ejemplo, en leer, en perceber se essa é a pronunciação correta, tu não vais fazer o registro quando não tiveres a certeza de que é assim que estamos dizendo, porque sabemos perfeitamente que o inglês americano é diferente do inglês de Inglaterra. Claro que entendemos. Eu, por exemplo, se for à América e falar inglês, não tenho problema, né? Toda a gente me vai entender. Ou, por exemplo, puedo dizer, estar pronunciando uma palavra que eles não conhecem, mas estamos falando de uma palavra. Por exemplo, se me vão a dar um texto ou vários textos para fazer os registros, por exemplo, para fazer os jingles e outras coisas mais, não há problema, porque antes de eu fazer o registro correto, vou fazer uma pesquisa, sendo a primeira vez que estou fazendo, vou a escutá-lo, se está perfeito. Por vezes, envio o áudio primeiro para o cliente, para ele
entender y hacer la cuestión si estoy diciendo correctamente. Si es necesario, él me corrige, va a corregir, va a decir, no, Carlos, este asentamiento aquí no es así, es asado. Vale, no hay problema. Y entonces, normalmente trabajo sobre esas bases. Portanto, não tenho qualquer problema em hacer, por exemplo, para qualquer país, desde que eu, claro, eu percebo aquilo que estou fazendo e que puedo fazer também a pronunciação correta, como eles estão dizendo. Entende? E depois existe aqui uma coisa que é muito interessante. Não desfazendo de todos dos outros países, estou falando do meu Portugal, nós outros portugueses, quando estamos em qualquer parte do mundo, conseguimos adaptar com muita facilidade, entendes? Não estou falando dos panamenhos, não estou falando dos espanhóis, não estou falando dos franceses ou ingleterra, não, estou falando dos portugueses. Nós outros, quando saímos aqui de Portugal para ir trabalhar para outro país, e tu sabes perfeitamente isso, que chegamos lá e queremos aprender a pronunciação correta e não quer dizer que poderá ser muito fácil, poderá não ser, mas com o tempo vamos a tornar, portanto, umas pessoas que se adaptamos com muita facilidade. Ao contrário de outros países. Nós, por exemplo, todas as comunidades portuguesas que estão espalhadas por todo o mundo, quando, por exemplo, eu comunico com alguém, aliás, tenho um exemplo. Quando já estive vivendo em Inglaterra. E quando eu estava em Inglaterra, houve algumas vezes que eu estive falando com pessoas que na altura não tinham muito conhecimento de inglês, não falava bem, e estava ali a falar, a tentar falar, e a pessoa, depois de me escutar, vai dizer, por que não falamos em português? Hostia, mas tu és português. E eu disse, sim, eu sou português. Bueno, mas por que não falas inglês? Entendes? Nós outros portugueses temos uma maneira, provavelmente por causa da escola, quando somos pequenitos, já temos uma educação, já temos portanto, uma maneira de ensino que entendemos as coisas de outra forma. E quando estamos num país, não se queda muito tempo para podermos entender e falar, diríamos, quase perfeitamente com a pronunciação. Aliás, uma das pessoas que normalmente hace voz off comigo em inglês, por acaso, é uma chica que seus padres e madres são portugueses. E ela habla bem português. Mas quando ela, por exemplo, tem que fazer os registros em inglês, nem tu, nem eu, nem ninguém vai dizer assim, essa chica é portuguesa. Entendes? Porque já vivo lá há muitos anos. Então eu tenho uma pronúncia British. Bueno, es la naturaleza de nosotros. Mira, es que realmente yo veo que siempre, por más que manejemos otros idiomas, vamos a tener ese como decimos, el acentito del nativo que tengamos, ¿verdad? Yo siento que no es que sea complicado, pero sí siento que a veces hay personas que dicen, no, es que domine el idioma tal. Yo digo, hombre, si nosotros yo no domino ni el nativo, ¿cómo voy a dominar otros idiomas? De que los podemos manejar. Pero bueno, lo que quería llegar en antes es que si Carlos Díaz llega aquí a Panamá y él empieza en la radio, la va a pegar y va a ir volando, porque con esa voz que tú tienes y con ese acentito la gente le gusta. Ay, sí. Imagínate que acá hay una cerveza Atlas y Panamá y que diga Carlos, tómate tu Atlas Panamá, o bien fría. Venga, la verdad que llega, conquista, porque acá lo que se quiere son sonidos diferentes como en cualquier otro lado, pero ese sonido, ese castellano, con el acentito ya que no es, eso vende. O sea, entre más cosas diferentes, por supuesto que vende, ¿no? Entonces, pues, y yo quisiera que ustedes escucharan, no sé qué podrías decirnos, Carlos, para que te escuchen bien, porque aquí estamos conversando, ¿no? Pero para que te escuchen algo, para que vean esa voz. Y él canta, pero no ha querido cantar.
Bueno, porque no vamos a cantar, ¿no? Pero canta también. Y también quiero decir algo rapidito para que las personas tengan muy claro. Un productor de audio es algo sumamente importante hoy en día en cualquier actividad. Estamos aquí y ustedes dirán, pero ¿esto qué es de publicidad? No, esto en todas las actividades que se requiera, como nosotros acá en Panamá que le decimos maestro de ceremonia, porque a veces los conceptos son diferentes, pero por lo menos vamos a enfocarnos en los artistas, Carlos. Todo artista que se respete tiene que tener un voice over, que es el que le hace el intro o el antesala antes de que el artista salga. Y eso acá no se ve. Llega un tipo que dice, buenas noches, estamos aquí reunidos, que esto, que lo otro, que y ahora llega Carlos Díaz. Eso es una grosería. Eso es lo que se hace acá porque no saben la importancia de lo que se trata un voice over. Y este hombre, por eso y por muchas otras cosas más, él nos ayudó mucho cuando la presentación de Avi, mi hijo, en Marruecos, cuando hizo ese intro, eso hasta que se quería venir abajo, de verdad. Entonces, es por eso que he hecho este paréntesis, Carlos, para que las personas sepan de que lo que es una producción de audio, eso es importante, eso es lo que va a vender el producto, el servicio, el comercial, la imagen y lo que es la otra parte, los artistas, quien no tiene una persona con una voz de verdad que impacte, no es lo mismo. Y todos estos grandes artistas buscan personas así mismos como Carlos Díaz, que haga ese antesala antes de salir al show. No sé, ¿tú sabes qué me has hecho recordar, Carlos? ¿Te acuerdas cuando una vez estábamos en la marina de allá en Rabat, que íbamos a, no sé a dónde es que íbamos y que tú dices, espérate, voy hacia atrás porque yo estoy seguro que ese hombre que está ahí es portugués? Y yo me quedé, ¿cómo va a ser eso? Y tú le hablaste, sí. ¿Te acuerdas? Y yo dije, Dios mío, ¿cómo se reconoce? Y era portugués. Sim, mas ainda pegando eu estive com atenção naquilo que estavas falando dos intros. Sim, claro que aqui em Portugal nós outros damos muita importância e provavelmente foi uma grande descoberta, por exemplo, em Marruecos, quando eu apresentado esses intros para os artistas, para os DJs, e isso também é uma coisa que me gusta muito fazê-lo, mas eu não vou fazer simplesmente uma frase, tipo, ladies and gentlemen, please welcome. Não vou fazer solamente isso. Gosto de fazer uma história, entendes? Por quê? Porque nós outros, quando estamos, por exemplo, eu normalmente trabalho primeiro, como estou sempre dizendo por las pessoas, que existe uma base de um texto. E esse texto tem que, quando estamos escrevendo, temos que, claro, que temos que entender que aquilo que estamos escrevendo vai ser a base principal do projeto final, entendes? Por exemplo, se estamos falando de um intro para um artista ou para um DJ, normalmente eu gosto de contar uma pequena história. E depois essa história vai a terminar com o nome da persona, com o slogan da persona que estamos falando. Por exemplo, se estamos aqui falando de um panameño que se chama Abimelec, que para mim é um dos melhores DJs internacionais que há conhecido hasta hoje, não é? E com muito prazer acima de tudo. Aliás, aproveito esta oportunidade para partilhar isto que me encanta muito, que foi oferecido por neste caso, Abimelec, e claro, por a produtora que antes você representava. Portanto, isto aqui é algo que guardo com muito carinho. Bueno, quando estamos fazendo o intro, como estava dizendo, eu gosto de contar uma história. E normalmente nessa história existe algo que vai a tornar um suspense. Algo que vai, uau, o que é isto? O que vai acontecer? E depois então, claro que não podemos tornar as coisas muito grandes, muito compridas, para que não se torne, para que se não vai enfadar, entendes? Porque as pessoas estão escutando. Por exemplo, aproveita este momento, estamos falando de intros, de que
um dos meus grandes objetivos, é fazer chegar os meus intros que faço para os artistas e DJs a um dos grandes festivais internacionais de todo o mundo de música dance, que é o Tomorrowland. Imagina-te, por exemplo, que a voz do Carlos ou os intros do Carlos vão estar no Tomorrowland. Isso, uau, seria algo fantástico, entendes? Mas não é impossível. Eu não tenho medo de trabalhar e um dia ir a escutar o meu intro no Tomorrowland. Provavelmente muita gente não sabe o que é o Tomorrowland, mas existe, claro, muita gente que sabe. Mas o Tomorrowland é um festival que se queda muita gente vindo de todo o mundo e é um dos melhores eventos de dance music, música eletrónica, que se queda, penso eu, que durante 3 dias, 4 dias, más coisa, menos coisas. Es la actividad más importante del mundo, donde se reúne lo mejor de lo mejor. Y ahí, y te voy a decir, Carlos, en esa voz tuya, que es el inicio, cuando empieza, yo te escucho, y de verdad que eso va a ser, mira, y deja que venga, que termine esto, que claro que sí. Bueno, e depois, claro que nos trabalhos que eu faço normalmente no tema ainda estamos falando do tema dos intros, eu normalmente gosto de escutar o artista, se estamos falando, por exemplo, de um cantante, ou estamos falando de um DJ, normalmente a mim me gosta muito escutá-lo para que entenda aquilo que lhe gusta e para que, por exemplo, eu tenho feito muito tipo de intros, desde música tradicional, entendes? Com música tradicional, se estamos falando de música tradicional, por exemplo, portuguesa, poderá haver sonidos, por exemplo, sei lá, por exemplo, das tradições, dos animais, de algo, entendes? Por exemplo, eu me he recordado de uma chica que é africana, me ha pedido um intro, onde se fosse escutar os sonidos das selvas com os sonidos dos leões e outras coisas mais, assim inicialmente, entendes? Bueno, isso foram pequenas ideias que me ha dado, e depois eu tive que transformar aquilo no intro próprio da cantante. Ela, claro que lhe gostava ouvir os sonidos dos leões e outras coisas mais, daqueles sonidos próprios que existem nas selvas, florestas. Como se diz selvas em espanhol? É selvas, não? Selva, sim, selva. Vale. Selva, sim, é igual. Vale. E depois, claro que tem que haver ali a palavra, tem que haver as palavras corretas para, por exemplo, para que as pessoas entendam a história. E, claro, vamos a terminar com o nome do cantante. Eu tenho, por exemplo, um exemplo também que é feito de um intro para um DJ internacional que é marroquí, mas vive em Espanha, que quando estive falando com ele me ha dito assim: olha, Carlos, antes de eu ser DJ, antes eu tinha outra atividade. Eu era piloto de motas, agora não me recordo qual era a cilindrada, mas era profissional, tínhamos uma equipa profissional. Eu antes já tive um acidente e me quedei muito tempo no hospital. E pensava que não era ali, que ia ficar por ali, pensava. Mas depois, com o recuperamento, fazendo fisioterapia, outras coisas mais, hoje estou aqui, mas não posso voltar a correr. Então sou DJ. E depois eu lhe perguntava, mas não te vais olvidar provavelmente do sonido das motas, do roncar das motas? E ele disse: não, jamais. E não me vou olvidar também do cheiro do fumo, entendes? São coisas que vão quedar comigo para toda a vida. Eu, vale, tirei apontamentos. Depois, quando eu terminado meu trabalho, enviei-lhe o trabalho para o Ninho, para esse chico, que é DJ. Eu não sei como descrever as palavras dele, porque ele ha chorado. Por quê? Porque ele sabe perfeitamente, só ele é que sabe aquilo que ha passado com o acidente que teve. E depois, quando eu meto no intro dele, claro que houve ali palavras fortes, houve ali coisas, sonidos, mas o final do intro específico para esse chico que é DJ foi uma moto, entendes, a passar. E aí ele, uau, isto ficou pronto, foi algo que eu jamais me vou olvidar, porque ele me ha dito que era uma coisa que lhe gostava, entendes? E isso são pequenas ideias que eu vou tirando para que as pessoas
se quedam gostando do trabalho. E esse chico já disse, hostia, Carlos, eu sabia que ias fazer um trabalho perfeito, mas como este está, uau, está fantástico. Foi um exemplo. E foi um exemplo, e outros mais. Tenho feito realmente muitas coisas assim dentro de... Também tenho feito, por exemplo, intros assim, mais engraçados, mais cómicos, por exemplo, com umas brincadeiras. Porquê? Porque os artistas também gostam de brincar, então me há pedido assim umas coisas mais cómicas, entendes? Depende daquilo que a pessoa lhe gusta, depende. Por isso mesmo há as coisas personalizadas. E quando alguém está escutando, normalmente vão perguntar, hostia, quem ha feito isso? Foi Carlos, te voy a pasar el contacto. Bueno, y hablando de contacto, por lo menos acá en América Latina que te están mirando, ¿cómo podemos hacer que te contacten? A través de Facebook, ¿verdad? Que sería un tipo de redes, de las redes que estás utilizando, o cómo sería para que las personas que quieran contactarte contigo, porque ahora están conociendo esta voz que hace tiempo lo habíamos conversado, y es importante porque es un mercado que tienes una gran oportunidad. ¿Cómo te hacen para contactarte? É assim, olha, antes de responder a isso, não te olvides, temos aqui... ¡Ay, sí, Panamá! ¡Mira! ¡Oye! Sí, qué lindo, oye, pero que está bien cuidadito. Bem, é assim, é muito fácil. Antes de mais, claro que a todas as pessoas que neste momento nos estão escutando, conhecem o canal de Esther Gaday Sadin, não é? E tenho a certeza que se houver alguma pessoa que necessite de algo, te vai a contactar. De qualquer forma, podem seguir, por exemplo, nas redes sociais. Estou no Facebook, AC Dias, VoiceOver. Já muita gente que me ha perguntado se eu estava interessado em fazer um website, mas na verdade que eu ainda não he dado muito interesse a esse tema. Provavelmente este ano vou avançar com um, provavelmente. Sí, mas bueno. neste momento, sim, neste momento estou no Instagram, estou no Facebook, em AC Dias, e estou no YouTube muito forte, tenho lá muitas coisas. As pessoas, se querem escutar cada trabalho diferente daquilo que estou puedo fazer, por exemplo, podem lá mirar também um intro que eu fiz feito para um espetáculo internacional, um espetáculo de DJs que houve em Espanha, que é o Fest Colors, que esse evento onde está incluído vários DJs também, não é como o Tomorrowland, mas é um festival que tem muita gente também. O intro que eu fiz feito antes para eles, podem mirar no YouTube, está no YouTube, na minha página AC Dias, VoiceOver. Ok. E bueno, e na minha página também do YouTube, tenho lá vários exemplos daquilo que puedo fazer. E quando digo vários exemplos, estou falando de promocionais, estou falando de narrações, estou falando dos intros, estou falando de jingles para rádios, para cadenas. E quando estamos falando de jingles, estamos falando de outro tema que é muito diferente, por exemplo, das narrações, em que aí sim, aí entra realmente a criatividade daquilo que nós outros temos que fazer para que um jingle seja o mais dinâmico e para que possa promover o melhor possível a cadena que estamos a destacar en causa en este caso. Mira, aquí te han saludado mucho, que no he movido, no he tocado porque acá la internet, por el clima que estamos teniendo ahora mismo en Panamá, no he querido, pero te han saludado mucho y no, definitivamente Carlos Díaz es un fenómeno, es un hombre que tiene una voz increíble. Cuando yo termine esta entrevista, yo voy a poner todos estos datos que me has mencionado y también voy a poner hasta el dato de Bernardo, cosa que se conecte también cualquier cosa ahí, ¿no? Para que sepan cómo contactar a Carlos, porque en verdad es una gran oportunidad, que tiene una voz increíble y ya ven todos los idiomas que él puede hacer todo este tipo de producciones de audio. Ay, pero Carlitos, yo no quiero que nos vamos a despedir, pero yo necesito que tú nos digas algo, invéntate algo ahí rapidito con esa voz que tú tienes, tan especial, para que te escuche. Por exemplo, sei lá, aqui em português? Venga en portugués. ¿Cómo
¿Cómo va en Portugal? Não, neste momento, tenho aqui o Bernardo, está aqui o Bernardo a pé. Bernardo, Então, vemos. é? Saludos a Dime, dime. Bernardo. Saluda, Bernardo. Eu também enviado um saludo para vosotros. Mas, por exemplo, aquilo normalmente quando eu me quedo, por exemplo, na cabine para fazer os registros, claro que tem que ser, por exemplo, assim. Aqui, tú escuchas la mejor música. No te quedes más con otras cosas. Te quedas con nosotros. Esta es tu radio. Oh, imagínense que eso solamente es un chitín porque realmente a veces él habla y cuando hace todas estas producciones y uno lo escucha, es increíble. ¿Te acuerdas que una vez yo te dije, tú deberías también de vez en cuando narrarte como unos poemitas ahí porque la gente enseguida queda como soñando? Tienes voz, me hace recordar a una persona que antes hacía poemas, narraba poemas y qué hermoso se escuchaba. En verdad que sí, Carlos. De verdad, mira, aquí dice Patricia, qué belleza. Yuyuy, hasta que dijeron así, cuando te escucharon con la voz. Muchas gracias, Patricia. No, definitivamente, Carlos, tienes una voz muy bendecida. Es una habilidad que la has desarrollado increíble. Es una voz que ha llegado a muchas partes de Europa, a África, que es tan complicado llegar a África. Y este señor ha llegado y ha conquistado con mucho amor ese territorio, sobre todo a Marruecos también. Y me siento contenta porque mencionaste otro lugar de África que me encanta, ¿no? Así que estamos creciendo y ahora yo quiero que entres a América Latina, que de verdad que vas a tener una gran oportunidad porque tienes una voz, un registro, ya aprendí la palabra, muy hermoso y que sé que va a impactar. Y aquí hay una pequeña comunidad, no es tan grande, pero sí, pues se siente de comunidad portuguesa. Incluso tengo una amiga, la familia Paiva, que también ellos, pues, les he hablado de ti y son de allá de Portugal. Mira, aquí me dice Yulisa Corro, sexy, interesante la voz. Es que tienes una voz muy buena, muy bonita, Yulisa. Si tuvieras lo que, eso no es nada. Hay muchas otras cosas que él, cuando lo habla en inglés o en francés, hasta en árabe le sale bien la voz. Entonces... Sabes que antes eu fiz os intros, quando estava falando no tema dos intros, eu usava muito algumas palavras em árabe para fazer os intros para os DJs. Uma das coisas, por exemplo, que usava, por exemplo, era quando estava fazendo a contagem, por exemplo, em vez de dizer, por exemplo, eu normalmente mesclava duas vozes. Mesclava, por exemplo, ia buscar uma voz de uma senhorita para fazê-lo em inglês, ou melhor, depende do tipo de trabalho, mas quero dizer que normalmente mesclava sempre duas vozes. Quando, por exemplo, quando uma chica estava fazendo a contagem, por exemplo, em francês ou em inglês, por exemplo, 3, 2, 1, eu iria dizer واحد جوج ثلاثة, porque estamos falando, por exemplo, estamos dizendo os números, a contagem em árabe, e podia dizer واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة, e por aí adiante, entendes? E isso são pequenas coisas que iriam a completar os intros e que se quedavam bem, entendes? Porque havia uma segunda voz, e isso faz a diferença dos intros que estou fazendo, entendes? E principalmente em Marrocos usava muito as palavras em árabe, ou por exemplo o Psahá, o Salam Aleikum e outras coisas mais, se quedavam bem nos intros. Claro que não estava fazendo um registro para, por exemplo, para uma história em árabe, claro que não é? Mas usava muitas palavras em árabe para completar os meus trabalhos e, claro, para os marroquíes que iam a escutar e apreciar, tá? Quem é que está dizendo isso? Claro que se me perguntasse outras coisas mais, provavelmente não iria falar, não é? Mas se quedava muito bem e as pessoas podem, se alguém quiser escutar esse trabalho, por exemplo, em árabe que eu fazia antes, contactem, podem contatar, que não há problema, que eu partilho e para que possam escutar e podem provar aquilo que estou dizendo. Agora, por exemplo, nas narrações, perdona, aqui faço solamente só para aproveitar esta oportunidade. Normalmente, quando estamos fazendo, por exemplo, a narração
de um vídeo promocional, porque nestes últimos tempos tenho feito muitas coisas de narrações para vídeos promocionais, por exemplo, de habitações rurais que se quedam nas montanhas, que se quedam para as pessoas se quedarem em vacaciones, ¿entiendes? Nosotros aqui em Portugal temos muitos espaços como esses. E então, que se chama turismo rural. Turismo rural. Então, exatamente. E normalmente essas pessoas que têm essas habitações, essas casas muito grandes, necessitam destes vídeos promocionais. Para quê? Para que possam, às vezes, partilhar com outras pessoas para que lo conozcam e que depois, mais tarde, que lo contactem para fazer umas pequenas vacações. Então, normalmente, quando faço a narração para estes vídeos, eu não posso falar normal. Claro que não. Eu tenho que falar algo, por exemplo, assim. Aqui, puedes passar as melhores habitações. Não te quedes mais. Contáctanos. Por exemplo, entendes? Mas claro, em português. Mas tem que ser assim. Por exemplo, neste momento estou com um projeto em mão, um projeto que ainda não ha terminado, que depois vou partilhar para que as pessoas possam escutar, que antes de eu fazer o registro, tive que escrever. E quando estava escrevendo, o que é que eu estava imaginando? Estava imaginando um dia que estava nascendo com o sol. Entendes? Estava nascendo. E depois, porque esse espaço que estou falando, que é uma quinta rural, que é uma habitação rural, é um espaço grande, tem uma piscina, e então eu tinha que usar algo que quando as pessoas fossem mirar o vídeo, escutar a voz, hostia, mas isto é um paraíso. Claro. Então eu ia começar algo assim mais ou menos. Já imaginaste acordar um dia destes, a ver o pôr do sol, neste caso, o nascer do sol, à frente na piscina, algo assim, entendes? Mas eu depois vou partilhar o vídeo daquilo que estou falando. Olha, se ficou perfeito. Mira, claro, isto é muito importante. Se fores a fazer uma comparação de quando nós estamos fazendo uma narração desse tipo de trabalho para o fim, quando estamos fazendo os contactos, claro que o nosso tom de voz, portanto, a velocidade não é a mesma, porque no final estamos falando dos contactos. Mas no início, quando estamos fazendo o princípio, claro que temos que fazer algo que vai escutar, vai entrar no ouvido das pessoas que estão mirando o vídeo. E claro que depois, fazendo a própria produção de vídeo que também estou fazendo, temos que colocar umas imagens que, claro, que as pessoas assim que estão mirando, dizem, hostia, isto é um paraíso. Depois vou a partilhar. No, de veras que sí, la voz influye mucho, claro que sí. Bueno, muchísimo. Mira, no sé si se alcanza a ver aquí un poquito atrás, ahí, bueno, atrás, ahí se ve, mira, ahí, acá te estaba esperando, aquí tienes tu cabina lista cuando tú quieras, ¿ves? Inshallah, inshallah. Inshallah. Así, inshallah. Bueno, Carlos, ya el tiempo lo hizo corto. Sabes que o Bernardo está sempre falando a irmos ao Panamá. Ahora necesitamos, temos que ter a oportunidade. Bueno, Bernardo, vente para acá que yo te estoy esperando. Si papá y mamá no pueden, pero tú sí puedes, yo te espero. Entonces, así que con mucho cariño, Bernardo, tú sabes que acá está tu tía, ¿no? Que te queremos muchísimo. Bueno, Carlos, esto ha sido un placer, de verdad, que me he sentido a gusto, me he sentido de verdad increíble contigo. De paso, pues, muchísimas gracias siempre por todo lo que haces y has hecho por nosotros. Y siempre aquí tienes, esta casa es tuya, todo nuestro es tuyo y de Bernardo y de Ana, ya lo sabes. Así que te deseo todo lo mejor. En verdad, eres un hombre que tienes un potencial impresionante y estoy segura que después de este live, muchas cosas se van a ir, te van a hacer contacto porque América necesita estas cosas innovadoras, estas voces diferentes, porque ya yo siempre digo, no podemos seguir haciendo lo mismo, además tenemos que ir innovando.
Así que con todo lo que tú has Sí, hecho, definitivamente que eres una persona que te vienes preparando y tienes una trayectoria envidiable. Así que, y que es robusta y muy fuerte, y eso es algo que se requiere en este momento para poder entonces a ciegas, como uno dice, confiar en grandes talentos como eres tú, Carlos. Muchísimas gracias desde Panamá, te agradezco mucho, te abrazo, besos a todos y quiero gracias. solamente un minuto más. Quero enviar um grande saludo ao Isaac. Quero enviar um grande saludo ao meu grande amigo Abimelech, para ele dizer tudo de bom a vós outros também. Quero mandar também um grande saludo a todas as pessoas que neste momento nos estão escutando em todos os países, para os marroquíes, para os africanos principalmente, e outros mais que estão em Inglaterra, França, Suíça e outros mais. Para todos vós outros, muitas graças por todo o apoio e por a confiança, acima de tudo, que têm dado nos meus trabalhos e na minha persona. E a ti, principalmente, não há palavras para descrever a felicidade que nós outros temos contigo, não é? Porque vós outros são como se fosse nossa família e tu sabes muito bem disso. E também aqui em Portugal tens uma casa que te recebe a ti e toda a tua família quando vós outros quiserem vir até aqui, vale? Muitas graças, Esté, por tudo. Estamos quedados para sempre. Graças por tudo. Obrigado, obrigado. Chukran, chukran. Merci, gracias. De verdad, gracias. Chao, gracias a todos. Chao.